Na floresta, Lázaro e Carlos continuam procurando por Carina e Lázaro grita pelo nome dela. Na prisão, Roberta visita Josefina e entrega o que ela pediu. Josefina orienta a filha a procurar o Dr. Leandro Ojeda e lhe entrega uma mala cheia de dinheiro, dizendo que é sua filha. Roberta se surpreende ao perceber que Josefina já comprou alguém de dentro do manicômio e sente medo da própria mãe. Josefina, por sua vez, se alegra com o medo da filha, pois isso a mantém sob seu controle. Durante a conversa, Roberta informa que Gonçalo está se recuperando favoravelmente e melhorando a cada dia, o que a deixa feliz. Enquanto isso, na mansão Monterrúbio, o médico informa a Gonçalo que sua recuperação está excelente. Regina e ele ficam radiantes com a notícia. O doutor afirma que se continuar assim, logo poderá retomar sua vida normalmente. Na fazenda, Jerônimo procura por Renata e Hermínia informa que ela saiu, deixando um bilhete na cama. Ao ler a mensagem, Jerônimo sente ciúmes, acreditando que Renata foi atrás de Augusto. Renata, de fato, visita Augusto e lhe devolve o presente que recebeu dele, explicando que não pode ficar com aquilo. Surpreso, Augusto pergunta por que ela mudou tanto com ele. Renata então questiona se ele mandou matar Álvaro Neves. Enquanto isso, Álvaro, ainda desmaiado, começa a recuperar a consciência e percebe que Carina fugiu. De volta à conversa com Renata, Augusto se mostra indignado e afirma que pensava que ela o conhecia e que era sua amiga. Ele nega qualquer envolvimento em um assassinato e se ofende com a acusação dela. Renata insiste e menciona que Álvaro afirmou que Augusto tentou matá-lo para esconder o roubo do sarmento da Fazenda Bonita. Augusto nega veementemente e pede que ela não acredite nisso. Renata diz que Álvaro relatou essa história diretamente a Jerônimo. Ainda assim, Augusto reafirma que é inocente e promete limpar seu nome, garantindo que fará de tudo para provar sua verdade. Enquanto isso, Jerônimo tenta ligar para Renata, mas ela não atende. Renata, então, diz a Augusto que se ele for inocente, precisará provar de todas as formas possíveis. Augusto declara que fará isso pelos dois, pois lhe dói na alma que ela pense que ele seja um criminoso. Carina continua vagando pelo meio do nada, ainda vestida de noiva, e clamando por ajuda, enquanto Álvaro sai armado do casebre em sua busca. Na prisão, Roberta se encontra com o diretor e lhe entrega a mala de dinheiro enviada por Josefina. Pouco depois, Josefina chega. Roberta avisa que já cumpriu o que a mãe pediu e sai sem abraçá-la. O diretor observa a cena e comenta com Josefina que a filha dela parece não amá-la, apesar de obedecê-la. Josefina ignora e apenas reforça que o dinheiro está ali, esperando que ele cumpra sua parte do acordo. Na mansão Monterrúbio, Regina agradece ao médico por todo o apoio e menciona que irão tirar radiografias antes da consulta do dia seguinte. Gonçalo, emocionado, diz a Regina que com o amor dela tudo é possível, pois ela é o maior estímulo de sua vida. Enquanto isso, Honório pede que Matias converse com Gonçalo, pois precisam dar uma resposta a Roberta e Germano. No entanto, Matias prefere que os dois falem diretamente com Gonçalo. No centro de apoio, Constança retorna ao trabalho para ajudar Regina. Corina chega, pedindo ajuda para sua filha, de 1 mês, alegando não ter dinheiro para nada. Constança pega a bebê nos braços e se emociona. Corina diz que a menina se chama Amparo e finge muito bem ser uma mulher sofrida. Inês, sensibilizada, garante que ali ela terá todo o apoio necessário. Adriana e Benjamin conversam com o médico sobre a saúde de César. Eles mencionam que ele tem mostrado melhoras com a medicação. No entanto, o doutor esclarece que César ainda tem um tumor e que os remédios apenas retardarão o inevitável. Ele informa que em alguns dias novos exames precisarão ser feitos. No shopping, César encontra Julieta e pede sua ajuda para escolher um anel de compromisso para Adriana. Ele planeja pedi-la em casamento na inauguração do restaurante. Julieta fica surpresa, mas decide ajudá-lo. Enquanto isso, Álvaro continua à procura de Carina, enquanto Lázaro e Carlos seguem suas buscas desesperadamente. Na fazenda, Jerônimo conversa com Eusébio e menciona que Marina teve uma noite tranquila, mas ainda apresenta um pouco de sangramento.
O doutor diz que irá até a fazenda mais tarde para examiná-la e dar um diagnóstico mais preciso. Matilde leva uma roupa para Marina e comenta com ela sobre Jerônimo. Pouco depois, Matilde avisa Jerônimo que Renata acaba de chegar. Jerônimo imediatamente vai até Renata e pergunta se ela esteve com Augusto. Renata confirma que sim e explica que foi devolver o anel e o colar. Ela conta que Augusto jurou que não mandou matar Álvaro e nem roubou o sarmento da Fazenda Bonita. Renata admite que, apesar de tudo, ficou em dúvida. Jerônimo, irritado, revela a Renata que Augusto também ordenou que Ezequiel matasse Aurora, pois queria se vingar dela. Ele explica que a Aurora prejudicou a produção de vinho dos barris da fazenda de Augusto e, por isso, ele queria se livrar dela. A revelação deixa Renata impactada, mas seu lado vulnerável ainda faz questionar se Augusto realmente é culpado, demonstrando sua tendência a ser manipulada por ele. Matilde conversa com Marina e avisa que ainda não tiveram notícias de Carina. Em seguida, chama Marina de burra, dizendo que tudo isso está acontecendo porque ela se apaixonou pelo patrão. Marina não leva a mal o comentário, mas afirma que não se arrepende de ter se envolvido com Jerônimo. Enquanto isso, Jerônimo diz a Renata que Augusto é um homem muito mau e inteligente e que se ela realmente o conhecesse como ele é, jamais chegaria perto dele. Renata argumenta que Augusto prometeu provar sua inocência e, pelo jeito como ele estava, parecia realmente ser inocente. Jerônimo insiste que Augusto é culpado, mas Renata lembra que sabe o que é ser acusada injustamente, já que viveu isso na própria carne, na própria pele, quando Jerônimo acreditava que ela era a Bonita. Ele reconhece que ela era inocente, e Renata pede que ele não fique com raiva, pois dará a Augusto o benefício da dúvida. Em seguida, ela abraça Jerônimo e o beija. Roberta chega em casa e vê os pais juntos. Ela diz que saiu para buscar informações sobre cursos de relações públicas e publicidade, caso seu pai Matias a aceitem nas empresas Monterrubio. Gonçalo diz que Matias e Honório estão a caminho e que conversará com ele sobre isso. Regina percebe que Roberta está com uma expressão estranha, mas Roberta diz que está apenas entediada. Regina comenta que já conversou com Gonçalo e quer agilizar a papelada o quanto antes, pois falta pouco para o aniversário dela e para ela receber a herança que lhe corresponde. Honório e Matias chegam em casa e elogiam Gonçalo, dizendo que ele faz falta na empresa. Gonçalo os convida para irem ao escritório conversar. Regina então pede que Roberta lhe forneça sua data de nascimento para iniciar os trâmites legais o quanto antes. Em pensamento, Roberta reflete: vou ser sua filha pelo resto da minha vida, porque não quero ser filha de uma assassina e de uma mulher que só se importa consigo mesma. No manicômio, Josefina está pensativa. Branca percebe e pergunta o que está acontecendo. Josefina responde que tem problemas com sua filha Roberta, pois antes ela gostava mais dela, mas agora está muito rebelde. Branca alerta que é melhor que Roberta não a traia. Sozinha, Josefina diz para si mesma que Roberta terá que aceitar suas ordens, pois não suporta a indiferença dela, nem o amor que começou a sentir por Regina. Enquanto isso, Carlos e Lázaro continuam procurando por Carina. Carlos, exausto, pede para descansarem e Lázaro o ajuda. Lázaro grita por Carina e ela, perdida no meio do nada, também grita pelo marido. Ao ouvir sua voz, Lázaro corre até Carina e, finalmente, eles se reencontram. Ela chora nervosa, mas ele a acalma, dizendo que agora estão juntos novamente e que nada mais importa. Nesse momento, Álvaro surge e aponta uma arma para os dois. Antes que possa atirar, um policial o segura. Álvaro cai, mas consegue se levantar e dispara em direção a Lázaro e Carina. Felizmente, eles desviam a tempo. Álvaro é preso pela polícia. O diretor da penitenciária, satisfeito, diz: agora sim, você não escapa mais, Álvaro. Álvaro encara Carina e afirma que ela e aquele desgraçado do Lázaro irão pagar. Lázaro responde que Álvaro nunca mais fará mal para Carina.
Ela, por sua vez, diz a Álvaro que nunca o amou e que tudo o que ele fez só fez crescer o desprezo que sente por ele. Álvaro grita que eles não serão felizes enquanto ele viver, mas Karina afirma que não é mais a mesma de antes e que vai se casar com Lázaro de qualquer jeito. O criminoso é levado pela polícia. Carlos olha para Lázaro e diz que finalmente o pesadelo acabou. Lázaro concorda. Desta vez, para sempre. Em seguida, percebe que Karina está machucada, mas ela, emocionada, responde que naquele momento a única coisa que importa é estar com ele e saber que Álvaro foi preso. Gonçalo pensa e decide aceitar Germano como sócio. Matias comenta que com Germano na sociedade poderão limpar a imagem da empresa e melhorar os lucros a longo prazo. Honório concorda e Gonçalo diz que então está tudo decidido. Honório se encarregará de informar Germano da decisão. Gonçalo também decide dar uma oportunidade a Roberta para trabalhar na empresa, pois ela é sua filha. Matias sente ansiedade com a ideia, mas aceita a decisão do pai, ressaltando que Roberta precisará melhorar pouco a pouco. Roberta chega ao escritório e Gonçalo a chama. Honório diz a ela que Gonçalo quer que ela comece a trabalhar na empresa e que poderá iniciar já no dia seguinte. Surpresa e animada, Roberta abraça o pai e agradece a todos, prometendo que não irá decepcioná-los. Enquanto isso, Augusto faz uma denúncia contra a pessoa que forjou uma certidão de óbito para Álvaro, já que ele, na verdade, está vivo e fugiu da cadeia. O delegado registra a denúncia e Augusto pede que encontrem Álvaro, pois ele está difamando seu nome e não permitirá que sua reputação seja manchada por um delinquente. Na fazenda, Renata conversa com Manuela e pergunta sua opinião sobre Augusto. Manuela responde que o acha um homem frio e calculista, capaz de tudo. Matilde escuta a conversa e entra no assunto, dizendo que por mais bonito que Augusto seja, ninguém gosta dele. Nem mesmo Ezequiel. Renata pergunta a Matilde e Manuela se elas viram ou souberam algo sobre Augusto ter mandado matar a Aurora. Matilde confirma e revela que Augusto agrediu a Aurora na Praça do Povoado e deixou uma marca de enforcamento no pescoço dela. Indignada, Renata questiona por que Ezequiel, se é uma boa pessoa, trabalha para Augusto e obedeceu suas ordens. Manuela explica que Ezequiel não matou a Aurora, mas com a ajuda de Lázaro a ajudou a fugir dali. Mesmo assim, Renata considera sua atitude covarde por ter fingido lealdade a Augusto. Jerônimo chega à cozinha e dá uma boa notícia. Álvaro foi preso e Karina está viva e foi resgatada. O doutor Eusébio chega à fazenda e pergunta pela esposa de Jerônimo. Jerônimo responde que sua esposa é Renata. O doutor, surpreso, diz que pensou que fosse Marina. Jerônimo então o acompanha até o quarto de Marina. Na capital, Corina diz a Inês e Constança que gostaria muito de aprender a cozinhar. Inês sugere que Constança pode ajudá-la. Enquanto isso, Constança começa a criar um carinho especial por Amparo, a bebê. Corina continua fingindo e diz que o pai de Amparo é um infeliz, que abusou dela. Inês, comovida com a situação, elogia a coragem de Corina por ter tido a bebê nessas condições. Corina afirma que perdeu tudo por causa da filha e agora estão sozinhas. Constança a tranquiliza, dizendo que elas não estão e nunca estarão sozinhas, pois contam com o apoio dela e do centro. Corina agradece. Regina agradece a Matias e Honório por terem dado a oportunidade de sua filha trabalhar nas empresas Monterrubio. Honório e Matias decidem voltar para a empresa. Gonçalo pede que todos organizem seu casamento civil com Regina o quanto antes, pois quer oficializar a união logo. No manicômio, o diretor informa a Josefina e Branca que tudo o que elas solicitaram já está a caminho. Josefina fica feliz, mas Branca ressalta que ainda faltam muitas coisas para serem cumpridas. O diretor explica que se precisarem de mais, terão que pagar um valor adicional. Josefina e Branca se irritam com a atitude dele.